então muito boa tarde, cá estamos nós para finalizar este mês de setembro em alta e hoje finalizamos como é que eu posso descrever com alguma coisa que eu sempre detestei a minha vida toda, mas que hoje vou ter muito prazer de conversar com a nossa convidada. Já sabem que não vamos falar de chocolate, portanto, o resto fica aqui à consideração. Então é um prazer estar aqui consigo nesta tarde. Hoje temos mais uma convidada, vamos conhecer aqui alguém que nos representa, que já nos representou aqui por esse mundo fora. Já estão a ficar um bocadinho, mas é bem novinha. Pronto, é assim, este programa é sempre uma animação. Se ainda não sabe quem é a nossa convidada, é porque ainda não está a ver as nossas redes sociais, como é possível. Então, no nosso Facebook, programa Conversa de Mulheres, e também no nosso Instagram, conversa.mulheres, pode aceder à nossa programação semanal e saber quem é que hoje está aqui a falar connosco, que sempre é uma mulher que nos vem contar o seu percurso, a sua história, dar algum conhecimento, seja o que for, não é? Contar aqui alguma brincadeira, seja o que for. Então, se ainda não segue as nossas páginas, façam então aqui no Facebook ou no Instagram. E já sabe, este programa passa aqui em direto de segunda a sexta às 15 horas na Curiacos TV, que pode ver na sua box, na sua operadora, na sua televisão, mas também em streaming. Aí, em toda a parte do mundo, há aquele horário certo. Mas 2 semanas após passar aqui em direto, então no nosso canal do YouTube da Curiacos TV, na playlist Conversa de Mulheres, programas completos, pode aceder, partilhar, ver, rever, mandar para os pais, para os amigos, para os avós, que é o que eu vou dizer já aqui à nossa convidada para fazer, porque já sei que deve ter família aí um bocadinho por outros lados, e então depois pode partilhar e é para isso que serve o nosso canal do YouTube. Partilhe também as páginas das nossas convidadas quando assim fizer sentido, com estes projetos, com novas empreendedoras, e não perdemos mais tempo, vamos então lançar aqui um separador e conhecer a nossa convidada. Até já! E então, hoje temos aqui a Laura. Olá, Laura. Olá. Seja bem-vinda. Obrigada. Será que já toda a gente a conhece ou nem por isso? Não sei. Não sei. O pai e a mãe sim, pronto. Sim. Então, Laura, a Laura é novinha. Acho que pode dizer a sua idade ou não? Tenho 22 anos. 22 anos. Mas a Laura já representou Portugal, verdade? Sim. Então, o que é aqui o seu percurso? É de quê? Pronto, eu fiz ginástica rítmica desde os 8 anos e pronto, retirei-me em 2019, deixei de pertencer à seleção nacional. Ainda fiz mais um ano só de ginástica porque gosto mesmo, mas pronto, neste momento agora estou reformada. Exato. Está reformada com 22 anos, como é que isto é possível? Laura, de onde é que a Laura é? Como é que foi aqui esta infância antes dos 8 anos, quando começou a ginástica rítmica? Eu fazia natação na SFUAP, na Sociedade Filarmónica Neoartística Piadense, na Margem Sul. E pronto, o meu professor de Educação Física na altura, que era professor de Artística, ele disse que eu tinha muito jeito para a ginástica, tinha muita flexibilidade e disse que... Está a ver, isso é o que os meus professores nunca disseram nas suas vidas. Porque eu tentava sempre fugir das aulas de Educação Física. Pronto, Tentava sempre estar doente, para não ir, coisas assim. Não, eu gostava e claro. eu sempre gostei muito de desporto e pronto, fazia natação e o meu professor... A natação veio porquê? Aquela coisa que todos os pais põem os filhos porque sim. O meu irmão já fazia, depois vim eu, o meu irmão mais novo também. Mas foi fazendo assim regularmente? Sim, eu fazia pré-competição na altura. Pré-competição, pois. E pronto, depois quando o meu professor deu a dica, pronto, surgiu um espacinho de tempo entre o fim das minhas aulas e a altura em que eu começava a natação. E a minha mãe perguntou no clube onde eu fazia se existia algum desporto que eu pudesse complementar ali no meio. E disseram que havia ginástica rítmica. A sua mãe também é muito do desporto? Sim, os meus pais gostam muito. O meu pai fez futebol, a minha mãe sempre fez ginásio, coisas assim. Pois, porque para achar que... Bem, já que o professor disse, vamos aqui arranjar um buraquinho e vamos enfiar a rapariga a fazer aqui mais qualquer coisa. Portanto, você não descansava. Escola, ginástica, natação. E ao fim do dia? Sim, eu ainda nos primeiros tempos fazia ginástica, ia para a natação e voltava para a ginástica. Porque os treinos de ginástica são bastante extensos. Sério? Sim. Com 8 anos? Sim. O que é que se faz com 8 anos na ginástica?
Aprende-se. Eu, quando entrei, normalmente a ginástica começa-se muito cedo, começa-se dos 3, 4 anos. Eu já comecei relativamente tarde, comecei com 8 e quando comecei era só brincadeira. Para mim, eu não tinha qualquer objetivo, só estava lá mesmo porque gostava. O que é que fazia? O que é que se lembra de fazer dessas primeiras vezes na ginástica que a fascinou? Porque alguma coisa aqui a terá fascinado. Não sei, eu sempre gostei muito de ginástica e de balé, pronto. E quando fui para lá foi, boa, vou finalmente fazer uma coisa que gostava imenso. Nunca andou no balé? Não. Pensei que tinha andado quando li aqui uma... Não sei se foi, já não sei se foi uma entrevista onde é que vi isto, que havia aqui a ginástica rítmica e o balé, e ia-lhe perguntar porquê, como é que decidiu, mas foi fácil, porque a mãe a inscreveu na ginástica. Mas depois na ginástica, o que muitas pessoas se calhar não sabem é que na ginástica rítmica, mesmo a nível de competição, nós temos de ter aulas de balé. Porque o balé é um complemento muito bom para a ginástica rítmica. Tanto em termos de postura, mesmo nos elementos corporais, na coordenação do corpo, é muito importante para a ginástica rítmica. E para mim é uma peça fulcral no desenvolvimento da ginasta. Então, quando chegou lá, com 8 anos, à primeira aula de ginástica, ou às primeiras, achou logo que aquilo fazia sentido ou nem por isso? Ou era só... já que a minha mãe mandou para aqui, olha, é melhor estar aqui do que estar em casa à espera. Exato, eu fui um bocado por isso também. Fui, pronto, já vou experimentar e comecei logo a gostar porque a mim fascinava-me, pareciam bailarinas, pareciam princesas ali a fazer. E o que é que já faziam com 8 anos? O que é que já se faz? Faz-se tudo já? Não. Eu quando entrei já havia meninas mais velhas e eu comecei a ver o que é que elas estavam a fazer e fiquei fascinada com isso. Aquelas coisas que já vamos aqui ver, que atiram coisas e apanham coisas e... aquilo é tudo quase um... Sim, aliás, eu tenho amigas minhas agora, que são grandes amigas minhas, que quando eu entrei, eu olhei para elas e fiquei, uau! E depois, agora eu estava a competir com elas e eram minhas colegas, eu gostava imenso. Então era engraçado, porque depois, à partida, houve uma delas que disse, eu gosto tanto de ver fazer, e ela, quando eu era mais nova, ela era o meu ídolo. Então foi engraçado essa parte. É giro isso. E então, e a mãe depois, os pais começaram a ver que afinal tinha jeito e que aquilo era muito... Sim, eu gostei muito logo, depois comecei a fazer e mesmo nos dias em que não tinha treino eu fazia as coisas em casa, esparagatas, estava sempre aos pinotes. Eu acho que a última vez que fiz uma esparagata tinha 5 anos, nunca mais. Andava no balé. Pronto. Eu adoro balé. Não no tempo agora presente, não tenho nada a ver com o balé, mas gosto imenso. A ginástica já me... Pronto. As minhas treinadoras, elas... logo desde o momento em que me viram, disseram logo à minha mãe que ela tem muita flexibilidade, ela tem muito jeito e pode ficar connosco. A flexibilidade é uma coisa recorrente, tem muita flexibilidade. Sim. Portanto, você nasceu aqui com uns ossos e uns tendões, uma coisa assim mais moldável, tipo barro. Por exemplo, há muitas pessoas que me perguntam como é que eu tenho tanta flexibilidade. E a realidade é, eu já nasci com muita flexibilidade, já é natural. Claro que depois com o treino fui aperfeiçoando e fui melhorando, mas como é que se treina muito a flexibilidade, Laura? É preciso paciência, senão a parte. Tem que ser... Senão a parte. Olha, por favor, vocês treinem com paciência. Tem que ser com calma, tem que ser com paciência e é puxando todos os dias um bocadinho, ir forçando, respirando fundo, nas várias posições que o corpo é possível fazer, não é? E pronto, um dia... As pessoas pensam que isto é tudo só assim muito cor-de-rosa, como é que é o nosso programa, com uma florzinha que eu trago. Mas não é assim tão cor-de-rosa, não é? Está aqui muito esforço e muito... Um bocadinho puxar um bocadinho quase uma dor, não é? Sim. Sim, é necessário. Eu acho que todos os desportos é necessário, principalmente na competição, temos que dar de nós o espírito de sacrifício é muito importante, principalmente nas disciplinas olímpicas e nas disciplinas de competição. Mas com 8 anos, já tinha essa noção, não? Não, lá está, é? eu quando comecei não tinha qualquer objetivo, eu estava mesmo porque gostava. E à partida que o tempo foi passando e as minhas treinadoras foram vendo que eu tinha potencial e eu mesmo fui acreditando no meu potencial, fui percebendo, olha, eu estou a evoluir... Apesar de ter entrado depois, já Sim. não... Se calhar ao princípio estava ali um bocadinho atrás dos outros, não é? Sim. Depois foi ganhando aqui o terreno. Fui evoluindo e eu trabalhava muito, mas nem era porque queria alguma coisa, era simplesmente porque eu gostava mesmo. Então era... Sim, fazia uma esparregata assim aqui, quando se bebe um cafezinho ou um suminho, está tudo bem, não é? É um bocado assim, é só para experimentar aqui mais um bocadinho. Pronto, e é isso,
fui melhorando cada vez mais e fui acreditando em mim e os meus pais apoiavam-me, eles também gostavam. No início até ficavam assim um bocado, pronto, porque eram muitas horas de treino e eu perdia... Quantas horas de treino? Quando comecei eram mais ou menos 6 horas. Quando começou eram 6 horas. Tchê, 6 horas? Como é que se faz isso com a escola, com tudo? 6 Pois, horas? foi... 6 horas por dia? Sim. Meu Deus. Foi essa a parte que assustou um pouco os meus pais. Quando eu entrei, estava no 4º ano, então não era muito problemático. Mas quando passei para o 5º, já era, como é que vais treinar tantas horas e estudar ao mesmo tempo? Mas eu conseguia, felizmente sempre tive... 6 horas? Mas os miúdos hoje nem conseguem ter 6 horas para fazer. Pois, isso é um problema também do ensino, penso eu. Sim. Mas, por exemplo, nós começávamos a treinar às 3 e acabávamos Sim. a treinar às 8, 9, pronto, Sim, dependendo sim. mais ou menos das horas. O que é que ficam lá a fazer? Desculpa, eu estou fascinada com isto. O que é que ficam lá a fazer de 6 horas? Portanto, aquecem e depois... Sim, nós chegamos, temos um aquecimento. O aquecimento por exemplo, o aquecimento todo até ir buscar os aparelhos e fazer mesmo ginástica rítmica. O aquecimento dura em torno de 2 horas. Fazemos várias coisas. Preparação física, flexibilidade... E isso tudo era sempre... animava sempre? Sim, era a parte que eu mais gostava, era do aquecimento. E claro, também gostava muito de fazer a parte dos exercícios, mas quando era mais nova era a parte do aquecimento que me fascinava, porque tinha que estar ali direitinha, a trabalhar as coisas direitas, com mais calma, flexibilidade. Pronto, é mais ou menos 2 horas que nós ocupávamos com essa parte. Depois dos aparelhos, nós temos 4 aparelhos, temos 4 exercícios e temos que ir passando várias vezes até aperfeiçoar e Quais são treinando os cada 4 elemento. aparelhos? Em sénior temos arco, bola, massas e fita. Em júnior, nos escalões mais novos, temos corda também. Mas a partir de sénior deixamos de ter corda. Ok. E vão... cada época Portanto, temos... fita, massas que são aquelas bolinhas com Sim. uma coisa assim. Como se fosse para malabarismos, sim. Sim. Bola Bola, sim. e o arco. E o arco. Pronto. O meu filho ainda hoje me disse, a coisa preferida da minha vida é arco, mais do que ir à praia e à piscina. Era como estava a dizer hoje. Eu assim, mas de onde é que veio isso hoje? Às vezes conversamos sobre Sim. o que vamos falar, com quem eu vou conversar hoje. Ele disse, a minha coisa preferida é o arco. Eu sou bom nisso, mãe, eu sou bom nisso. 6 horas de ginástica, esquece. É complicado, pronto. E, Então, já com 10 anos, 5º ano, 10, 11 anos, já tinha estas horas todas, mas ainda sem ser em competição. Não, eu comecei logo... Eu entrei com 8 anos e comecei a competir com 9. A competir a que nível? O que é que Mesmo é? nacional, a primeira divisão, logo. Logo, passou logo para a primeira divisão. Sim. Sim, porque como era pequenina também e os objetivos não eram assim tão grandes na altura, Sim. eu comecei logo, mas depois, logo nesse primeiro ano, demonstrei grande potencial e consegui bons resultados. Então, a partir daí, pronto, fui acreditando em mim. A primeira vez que foi a uma competição, ficou em que lugar, lembra-se? Não. Eu lembro-me, foi numa competição em Algés. Sim. Haviam 8, eu fiquei em 8º. Pronto, começou bem. Então, mas gostou? Sim, gostei. Eu gostei porque eu sabia, eu sempre acreditei muito em mim. E eu pensei, ok, eu fiquei em 8º, mas é porque eu ainda comecei há pouco tempo, porque quando eu evoluir mais eu vou conseguir. Vou conseguir passar Sim. para 4º, 3º, primeiro, é por aí. Sim, eu acreditava muito e pronto. Pronto, então depois passou logo para competições a nível nacional. Como é que isto funciona? É feito por distrito e depois vai a nacional? Sim. Como é que funciona? Primeiro, o nosso calendário é feito por competições distritais e nacionais e alguns torneios. Mas pronto, nós vamos fazendo distrital, para irmos ao nacional temos que fazer o distrital. As ginastas selecionadas, sim, no distrital, passam para o nacional. Uhum. E então, como é que era isto já no 5º ano, que já são tantas disciplinas, tantas coisas? Já a nível nacional? Lá está, eu sempre tive facilidade na escola e felizmente tive professores muito bons que sempre me apoiaram. Nunca eu tinha que faltar às aulas algumas vezes para treinar e para ir a competições e eles sempre perceberam muito bem. Eu também era esforçada, chegava a casa, estudava e sempre tive boas notas. E como é que há a capacidade anímica, acho que é de depois estar cansada, não é? Porque isto, há bocado, podemos dizer muitas vezes, quem corre por gosto não cansa, mas cansa-se, não é? Sim, cansa. Assim, até ao 9º ano, para mim foi fácil. Eu estudava, não precisava de estudar muito e conseguia. Claro que depois, a partir do 10º, a coisa começou a ficar mais complicada, tinha que ter mais força de vontade, tinha que ter mais apoios, mas... E a parte pronto. social? Porque sobra aqui muito pouco tempo para ir brincar com os amigos ou para ir sair com os amigos quando já é essa a idade.
Mas que é tudo uma parte muito importante, não é? Assim, parte da família tinha aos domingos. Sim. Pronto, era o único tempo, porque o resto da semana estava completamente preenchida. Amigos, assim, amigos de escola era complicado, porque eles tinham a tarde toda livre, combinavam coisas nos fins de semana e eu não podia. Eu tinha muitas amigas, era depois na ginástica. Nós, como estávamos ali no meio, todas da ginástica, passávamos ali imensas horas juntas, chorávamos juntas, ríamos juntas, treinávamos Sim. muito tempo. Mas Pronto. os amigos, as amigas eram da equipa ou são também amigas de outras equipas, outras que no fundo ali dentro são adversárias, mas que depois nos bastidores Sim, sim. acabam por estar a ser as mesmas, que ganham isto e que vão ali, que vão dali para ali, não é? É assim, não é? Sim, sim. Sim, sempre tive um ambiente bom entre o clube que eu andava e mesmo entre os outros clubes também sempre foram simpáticos. Nunca tive motivo de queixa em relação a qualquer atleta. Então, e como é que foi aqui o percurso? Conte-nos então isto em termos de anos, como é que isto foi sendo aqui a ascensão, porque é aqui uma ascensão, até à reforma. Eu comecei a competir em 2009. Pronto, foi o meu primeiro ano. Houve competições em que fiquei melhor, outras Tal fiquei quando pior. tinha 9 anos? Sim, Nasceu em 2000, portanto. sim. Portanto, vai ser fácil aqui Vai ser fácil. contextualizarmos que idade é que a Laura tinha. Pronto, nesse primeiro campeonato nacional eu fiquei em quarto. Foi um resultado bastante bom para o meu primeiro Sim, ano. claro. E os pais, como é que foi? Ficou toda a família? Sim, eles ficavam... Tem irmãos, não? Tenho 2 irmãos. Os meus irmãos também sempre... A minha família, eu sempre tive muita sorte. A minha família sempre me apoiou imenso. Não, mas devem ter ficado todos babados. Ficou em quarto a nível nacional, é tipo uau, não é? Sim, eles ficaram muito contentes. O meu pai é sempre muito emotivo, a minha mãe também. Pai muito emotivo. Sim. É a menina. É porque é a menina. Não, o meu pai é mesmo muito emotivo. Ele chora com muita facilidade, como ri com muita facilidade, é mesmo natural dele e acho que herdei muito essa parte dele. Mas pronto, depois no ano seguinte fiquei em quinto no Nacional, ainda só fazia competições distritais, nacionais, pronto, era só mais ou menos ali. O que é que se faz nessas competições? O que é que já são as... É sempre as mesmas... não é modalidades que se chama? Exercícios? Os mesmos exercícios? Sim, nós começamos a época, fazemos os exercícios, temos de ter sempre 4 exercícios. Que depois têm sempre a mesma coreografia? Sim. Podemos ir fazendo pequenas alterações, por exemplo, se aquele elemento não estiver tão bom, trocamos, ou vemos que aquela parte não está bem conseguida, vamos trocar. Pronto, podemos ir fazendo algumas alterações. Porque estas coreografias dos vários exercícios têm que ter coisas obrigatórias incluídas lá, não é? Tipo uma cambalhota, sei lá o quê. Tem coisas obrigatórias e depois depende também de escalão para escalão, de aparelho para aparelho, mas normalmente sim, temos sempre elementos obrigatórios. Esses não se podem trocar, mas, por exemplo, passos rítmicos, que são a parte mais dançada dos exercícios, se nós virmos, ok, esta parte aqui ficava melhor isto, trocamos. Ou, por exemplo, em vez de fazer um elemento com 2 voltas cambalhota, ok, ela já consegue fazer 3, vamos trocar. Vamos meter mais... Que é para dar aqui mais... Depois, no fundo, tudo serve é para dar mais pontuação, não é? Sim, tudo soma ali. Tudo. Pronto, depois, nessas competições era só assim. No meu terceiro ano de ginástica, que eu já era juvenil, eu acreditei, ok, eu agora consigo ser campeã nacional. Eu meti como objetivo, naquela época, eu quero ser campeã nacional e quero ganhar todas as competições a que for. E consegui, com muito trabalho. Esse foi um ano que eu lembro-me que foi muito trabalhoso, porque eu sempre tinha uma professora de balé e tinha 2 treinadoras comigo que treinavam comigo. E uma das minhas treinadoras, ela estava a acompanhar a seleção nacional na altura. E eu treinava muito com a minha outra treinadora. E ela foi excepcional comigo, porque nós íamos mais cedo para o treino, treinávamos e evolui imenso com ela. Gostei muito do trabalho que foi feito e consegui. E o que é aqui o sacrifício? Eu não sei se para si é sacrifício, porque há aqui também associado a este intenso desporto, porque se são 6 horas, não sei, aí ainda eram 6 horas ou já mais? Dependia dos treinos, dependia se estávamos perto de competições, que lá treinávamos mais. Mais do que 6 horas a treinar? Sim, ou bidiários. O quê? Bidiários. O que é isso? Treinar, por exemplo, de manhã, almoço, uma pausa e treinar à tarde outra vez. Isso exige uma alimentação muito Sim. certinha, não é? Sim, essa é uma das restrições que nós temos na ginástica, porque para além dos horários e da restrição de estar com família e tudo mais, a restrição alimentar não é bem uma restrição alimentar, é uma dieta que nós temos que ter
tanto para apresentarmos-nos bem, não é? Ter um corpo saudável, como termos força para o treino. É necessário... Pois, porque é isso que eu não sei bem como é que gerem aqui. Já tivemos aqui alguém de halterofilismo, algo assim, que falou dos tempos em que engorda, dos tempos em que emagrece, para depois ganhar músculo e depois perder. Já não sei nada, eu aprendi na altura, no dia, mas depois perdi tudo, que eu fiquei horrorizada, mas como assim agora? Mas vocês estão sempre neste tempo que têm que estar sempre muito fit, muito magras, são os atletas da ginástica são sempre muito magras, mas têm que ter muita força, porque ninguém treina 6 horas Sim. sem comer nada, não é? Não pode ser. Não, nós, lá está, nós temos que ter uma alimentação muito saudável, porque, pronto, temos que ser magras, mas continuando tendo força e temos que comer. Temos é que comer as coisas certas. E, Como, por exemplo, o que era num dia desses dos seus Os bi-horários? bidiários. Bidiários. Como é que era, por exemplo, uma alimentação de um dia desses? Eu comecei a ter mais cuidado, porque quando nós somos mais novos temos energia para dar e vender, Sim. não engordamos e tudo mais. A partir de um certo momento em que podemos ter mais cuidado com a alimentação, por exemplo, nestes treinos bidiários, eu acordava de manhã, comia ovo mexido com uma fruta, normalmente era papaya, e um chá. Pronto, e se tivesse ainda fome, comia uma torrada, pronto. Depois, na hora do almoço, nós comíamos, por exemplo, carne, normalmente era sempre carne, porque era para dar mais força, com um bocadinho de arroz e salada ou legumes. No fim pronto, isso era mais ou menos na hora do almoço. Se tivéssemos assim algum tempo entre o treino, por exemplo, o treino à tarde, se estivéssemos assim com fome ou assim, podíamos comer uma peça de fruto e tudo mais. Depois de jantar já podia ser um pouquinho mais leve, em vez de não comíamos, se calhar, hidratos. Comíamos só, por exemplo, carne com salada ou uma sopa, uma coisa mais leve para também, pronto, para balancear. Depois não fica com fome. Assim, havia vezes que ficava, mas era necessário, não me arrependo. Sim. E temos que ter força também. Eu acho que quando estamos naquele momento em que as treinadoras e nós mesmo percebemos, ok, estou um bocadinho mais pesada, vou ter que emagrecer para esta competição. Nós fazemos o esforço depois e o tem que peso dar. também ajuda a não dar as voltinhas tão bonitas, ou é só Sim. estético? Muito é a parte estética, mas também, por exemplo, se nós tivermos... Eu sentia, ainda por cima sou pequenina, se eu tivesse com mais 2 kg em cima, já era muito mais peso, já era, por exemplo, para lesões, porque nós temos que saltar. O impacto com o chão com mais 2 kg era complicado. Então tínhamos que também, tanto pela parte estética, como também pela nossa parte física, pronto, Sim. para não haver não haver problemas. lesões. Pronto, então, e nesse ano, qual foi o ano em que então foi campeã nacional? Foi em 2012, o 2012. primeiro ano em que fui. No 12 ano anos. Sim. Como é que é ser campeã nacional de um país inteiro? Sou a melhor a fazer isto? Com 12 anos, como é que se gera isto? Para mim foi incrível, porque eu queria... Era muito vaidosa. Um bocadinho. Eu acho que depois vai-se caindo na real, tem que ser Sim. sincero. Eu acho que depois a pessoa vai vendo que o mundo, isto tem outros lados que se calhar não são tão bonitos e glamourosos, mas com 12 anos eu acho que a pessoa tem que se sentir muito vaidosa. Sim, lá está, eu era humilde, não é? Não dava para Sim, dizer sim, e tudo sim. mais, mas eu gostava muito, ainda por cima, porque era um objetivo meu desde o início da época. Eu entrei naquela época a pensar, eu quero ser campeã nacional, e conseguir foi incrível para mim. Eu estava na escola e os meus professores, então como é que correu o nacional? Eu, ganhei! Era incrível para mim. Mas porque a ginástica não é assim como se tivesse sido campeã nacional de alguma coisa de futebol, toda a gente sabia quem era, não é? Exato. Como foi, e ainda por cima pequenina ainda, se calhar não conhecem tão bem, não é? Não. Então, e depois de ganhar o nacional, o que era o limite a seguir? Pronto, eu nesse ano em que ganhei, eu ainda não tinha nacionalidade. Porque, pronto, como eu nasci no Brasil e não tinha nacionalidade... Mas que fala corretamente, já falámos sobre isso aqui em off. Fala corretamente. Não tinha nacionalidade, mas podia concorrer Sim. a nível nacional. Não poderia concorrer para fora, não é? Não, eu, por exemplo, fui campeã nacional, fiquei em primeiro no campeonato nacional, mas não pude ficar com o título. Porque... A sério? Sim, não, ainda fiquei com as medalhas, fui ao pódio, recebi as medalhas, mas não podia, por exemplo, integrar a seleção nacional, os trabalhos todos que iam ser feitos para a seleção, eu não podia fazer e não fiquei com o título de Como é que campeã foi nacional. gerir isso? Lá está, na altura foi complicado, fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu sabia, ok, mas no próximo ano eu quero ganhar outra vez e provavelmente já vou ter a nacionalidade. Então eu não fiquei muito abalada com isso, fiquei, ok, é só uma questão de tempo. Uma questão de tempo e consigo lá Porquê chegar. tantos anos cá em Portugal? Porque falámos em off, acho que não falámos aqui, mas que veio em bebê, não é? Sim. Não sei, nunca... Nunca foi... Não, nunca...
nunca pensámos em fazer. Só depois mesmo, quando estávamos perto do Nacional, é que a minha treinadora disse. Perguntou se eu tinha nacionalidade, eu nem sabia se tinha ou não. Perguntei aos meus pais, eles disseram, não tens. E eu, então, mas se eu ganhar não vou poder ficar com o título. Pronto, e eles aí, pois é verdade. E depois aí nós começámos a tratar do Porque é processo. uma coisa que não se pensa, porque já deveria ter tudo cá, andava na escola cá, estava Sim. tudo certo, só que era brasileira. Exato. Pronto. Então, pronto, e depois no ano a seguir voltei a ser campeã nacional e como ainda não tinha... E o voltou a processo não foi- ter... Voltei a não ter o título. Fiquei em primeiro no nacional, mas não pude ter o título. E durante esses 2 anos, 2012 e 2013, foi mais ou menos isto. Não podia fazer muito mais porque não estava na seleção. Não podia pertencer à seleção. Porquê? Porque depois o patamar a seguir de ser da seleção nacional exige aqui mais esforço e há mais coisas a acontecerem, é isso? Sim, a partir do momento em que nós somos seleção nacional, começamos a ter competições europeus, mundiais, taças do mundo. Eu não podia participar. Aliás, houve um campeonato do mundo, campeonato da Europa em 2014, de júniores, que eu não pude participar porque não tinha... Ainda não tinha em 14? Não, Portanto, eu 12, tinha, 13. mas... porque eu só estive no meio de 2014. Ok. E as inscrições tinham de Já ser tinha, feitas sim. até um certo tempo e eu já não dava conseguiu. tempo. Então pronto, não E este pude tempo que teve participar. aqui tudo a marinar ajudou aqui a ficar mais animada e não, vou ganhar mais força e vou aproveitar este embalo? Ou acha que de alguma maneira houve aqui uma carruagem que Não, passou? eu tenho pena porque podia ter tido experiências mais novas. Porque, por exemplo, o meu primeiro campeonato da Europa e as minhas primeiras competições, mesmo a nível internacionais, a serviço da seleção, foram em 2017. Já tinha 17 anos e podia ter começado com Então, mas 14. já tinha em 14, pois. Já tinha em 14, mas depois em 15 eu ainda era júnior, havia poucas competições e infelizmente, pronto, a federação aí ainda não apostava muito nas ginastas mais novas. Sim. E naquele ano, pronto, perdi aquela oportunidade e tive pena porque podia ter, pronto, desde mais pequenina podia ter começado já a aparecer num palco internacional. Mas pronto, isso não foi problema, porque depois mais Alguém tarde... apareceu por si, pronto. Essa Exato. pessoa ficou contente Exato. que foi no seu lugar. E então em 2017 que representa a seleção, volta Sim. a ser, estes anos todos, foi campeã nacional? Não. Em 2015 também fui. 2016 foi o meu primeiro ano de sénior, não fui, fiquei em terceiro no Nacional. É sénior a partir dos 16 anos? Sim. É isso? Pronto, fiquei em terceiro no É Nacional. que é fácil, o seu ano, agora eu já Sim. sei, sempre que idade é que tem, pronto. Sim, é fácil. Em 2016 foi a minha primeira competição internacional, fui em Corbel. Foi uma competição que me correu super bem, tinha sido a primeira internacional e eu fiquei super contente porque correu mesmo super bem. Pronto, e depois em 2017 foi quando finalmente fui pela minha primeira competição a serviço da Federação e Seleção Nacional. E foi um ano... Nós tivemos uma treinadora nova, uma selecionadora nacional búlgara que veio nesse ano, começou a trabalhar muito comigo, fez os exercícios todos novos, começou Sim. a dar outro tipo de conteúdo, digamos Sim. assim, gínico. E pronto, evolui imenso nesse ano. Pronto, e fui ganhando várias competições, fui ao meu primeiro campeonato da Europa, fui ao meu primeiro campeonato do mundo também nesse ano. Fui ao meu primeiro campeonato do mundo, ao meu primeiro campeonato da Europa. Exato. Escreveu isso tudo num diário, em algum sítio? Tenho. Tem. Eu tenho um diáriozinho que só tem as competições todas escritas, o que é que eu senti no momento, a minha classificação. Devia ter trazido alguma coisa assim que pudesse partilhar, era tão giro. Já conversamos sobre isso. Enviou-nos umas fotos e eu acho que era giro irmos vendo, irmos comentando, algumas se calhar são um bocadinho em cima das outras, mas onde é que foram? Ok. E se calhar podemos fazer um bocadinho do seu diário, se houver alguma coisa que se lembre e que não se importe de Ok. partilhar connosco. Sim, sim. Eu aqui senti não sei o quê. Hã? Acho que era tão giro. Então, aqui não está com um ar muito feliz. Não, este foi um treino no Campeonato da Europa, em 2019. Mas está em ali com o Baku. pé em cima, vocês reparam, não é? Que está com o pé ali em cima da mesa, como se aquilo fosse a coisa mais normal da vida. Aqui eu estava a aquecer, estava só a aquecer e Só aquecer. à espera de... Porque nós, nestes praticáveis, aqui temos vários praticáveis. E O que é que são praticáveis? praticáveis é o sítio onde nós fazemos, é o tapete Sim, grande. assim. E isto, nas competições internacionais, vai rodando. Tem horas para cada país. E eu aqui ok. estava à espera para entrar, porque nós não podemos entrar Sim. antes do tempo. Então aqui estava à espera para poder entrar. Estava assim a aquecer, pronto. Sim. A aquecer, é só aqui esticar uma perninha para um lado e outra para o outro.
Meu Deus! Flexibilidade foi a palavra que nos disse. Isto foi onde? Isto foi em Guadalajara, foi numa Taça do Mundo, em 2017. Qual é a sensação quando se sente todas as pernas assim esticadas e a cabeça dada do outro lado? Eu nunca tive esta sensação na minha vida. É uma sensação boa. Eu, por acaso, acho curioso as pessoas não terem essa sensação. Eu fico, porque eu facilmente consigo meter a perna na cabeça. E fico, as pessoas normais não conseguem fazer isso. Não, as pessoas normais não conseguem fazer isso, Laura. As pessoas anormais é que fazem estas coisas. Aqui com o barco. Sim, Qual é claro. o seu preferido destes? Podemos mudar de fotografia? Eu não... Eu sinceramente não consigo dizer qual é que é o meu preferido. Depende do dia. O que eu menos gostava era corda. Eu não gostava muito de corda. E a corda acabou, foi aquela Sim. que nos contou que Foi, acabou. ainda bem. É que acaba quando vai para os séniores ou Sim. para os júniores? Para os séniores. Pronto, continuamos então. Estávamos a ver com o arco. Aqui parece quase uma bailarina. Pois, aqui é as barras também de balé. Aqui também estava a aquecer, também foi em Guadalajara, em 2017. Estava Meu a Deus, fazer... é feita de plástico. Estava a treinar. Esta aqui foi no meu primeiro campeonato da Europa. Foi em Budapeste, em 2017. E foi com este exercício que consegui o meu estatuto de alto rendimento A. Foi uma vitória para mim, pronto. O alto rendimento A. Nós em competições, campeonatos do mundo e campeonatos da Europa, são as únicas competições, ou os Jogos Olímpicos, que conseguimos ter estatutos. E os estatutos, por exemplo, o estatuto do alto rendimento A é quando a ginasta consegue ficar acima do primeiro terço da tabela. Isto dá bolsas, não é? Pronto, eu na altura tinha 17 anos, mas a partir dos 18 pude começar a receber um salário mensal. Tinha também um prémio, em janeiro recebi um prémio monetário pelo aquilo. Tinha apoios a níveis escolares e apoios a vários níveis. E foi muito importante para mim, pronto. Portanto, nestas competições, quem fica para cima do primeiro terço. Do primeiro Na terço altura da tabela. fiquei em 21º em bola e consegui alto rendimento A. Pronto. E ainda se ri com isso, ainda parece que foi a primeira vez. Foi uma vitória porque o alto rendimento A na ginástica rítmica é difícil de ser conseguido e só 6 pessoas neste momento é que conseguiram. E eu fui uma delas e fui a última até agora, desde 2017 que mais ninguém conseguiu ainda. Em Portugal. Em Portugal, sim. Então, Porque as russas levam com aquilo tudo, limpam aquilo tudo. Sim, as russas, pronto, elas... As russas limpam aquilo tudo. As russas e aqueles países assim limpam isso tudo, não é? Lá é uma realidade diferente, elas têm mais apoios, mesmo o país já está muito virado para aquilo. Lá, como aqui é o futebol, lá é a ginástica. E como é que é isso do alto rendimento A? Portanto, tem aquilo e aquilo é válido por quanto tempo? Não sei se até ao próximo tem que conseguir outra vez renovar e ficar. Conseguiu quantas vezes isso? Eu consegui em 2017, 2018 e 2019. Nos 3 anos que eu fui a competições mundiais e europeias, eu consegui. Portanto, foi sempre conseguindo manter aqui o seu estatuto. Sim. Já vimos ali mais umas fotografias, que entretanto estávamos a falar sobre isto, mas vamos ver mais, já com as fitas, aqui está com... Pois é, há umas fitas mais moles, não é? Outras, e estas com esta coisinha, ou são todas têm esta... Sim, ela tem o bastão, nós dizemos que é o bastão, que é esta parte branca, e ali vê-se um bocadinho da fita, que é móvel. Que idade é que tinha aqui? Tinha 17. Aqui foi no meu primeiro campeonato do mundo, em Pézaro. Isto está toda alegre. Aqui também foi no... Sim, é o mesmo, pelo menos a roupa é a mesma. Sim, foi o mesmo exercício. E este também foi em Pézaro, também em massas. E estas roupas e tudo, quem é que escolhe? É a seleção? É quem? Não, somos nós. Eu, por exemplo, eu vejo modelos, também tinha a costureira que fazia, eu levava modelos, ela também tinha ideias e tudo mais. Porque depois, por exemplo, a Laura é muito morena, não é? Tem aqui, há umas coisas que a favorecem a mais, se calhar, do que outras, não é? Isso também era tudo pensado e também tem a ver com o exercício, pronto. Sim. E aqui, meu Deus, tem fotografias. Este foi em Sófia, no meu campeonato do mundo. Se um dia quiser, pode-se juntar ao circo também. Isso já não sei. Foi em Sófia? Foi, em 2018. Foi no campeonato do mundo. Este é o mesmo, também é o mesmo exercício, em 2018. E agora podemos só vir aqui, já vimos as restantes fotografias. Quando vai uma equipa destas com a seleção nacional, não é? Para já, a seleção nacional não vai só a Laura, não é? Tem mais integrante, não é? Nós, até o ano passado, só tínhamos seleção nacional de individual.
Ou seja, e dependendo das competições, pediam entre 2 a 4 ginastas. Pronto, normalmente era sempre assim. Agora este ano temos seleção também de conjuntos. Ou seja, podem ir, a seleção agora neste momento está a abranger mais ginastas, porque no conjunto podem estar 6 ginastas, e individuais podem também estar de 2. Pronto, a seleção é composta por várias ginastas que conseguem as pontuações necessárias, só que depois representar lá fora é mais reduzido o número, pronto, são só mesmo Pois. as melhores. Pronto. Podem. E quando vai uma equipa destas para fora, quem é que é a equipa? Portanto, um treinador ou as tais 500 mil treinadoras que falou? Não, normalmente. Não são faço ideia, portanto, estou-lhe a duas, perguntar tudo. 2 só que vão. 2 treinadoras que vão. E vai alguém. A costureira não deve vir, não, é? Não. Maquilham-se, são vocês que se Sim, somos maquilham. nós que nos maquilhamos, que nos penteamos, que vamos ajudando umas às outras. É assim. Portanto, é aqui porque isto é uma grande produção, na realidade, Sim. porque isto também conta, não é? Sim, tudo Aquele conta. cabelo todo muito arranjadinho, todo muito esticadinho, aquela maquilhagem carregada, porque parece que não, mas quem percebe vê que naquela fotografia há ali uma maquilhagem muito carregada, não é? Para se ver aquilo tem que estar muito carregado. Isto tudo é muito tempo de preparação. Sim, é mais ou menos 2 horas. Eu tinha sempre 2 horas para me preparar, que era para também estar descansada, para não fazer tudo em cima da hora. Mas sim, lá está, tudo conta para o exercício e também para nos sentirmos bonitas, que é muito importante nós entrarmos no praticável, sentirmos umas princesas. No tal já sabemos, Sim. tapete. Tomaram atenção, eu aprendi. Pronto, é tudo importante. Também para nos sentirmos bem, porque nós vamos estar ali a fazer uma coisa... Pisarem o mundo, não é? Exato. Porque vocês pisam sem saltos. Normalmente isto, se quer pisar o mundo é com saltos. Põe-se uns saltos, pisa-se o mundo assim mesmo em grande. Mas vocês têm que ir descalças, Nós com temos aquelas coisinhas nos pés. Sim, com as pontas. Exato. E na meia ponta, pronto, que é Sim. pezinho de bailarina, tem que ser assim. Portanto, têm que pisar o mundo ainda com mais força. Sim. E agora vou falar de uma coisa. E quando corre mal? Porque isto tudo também tem um bocadinho, não é só o treino. E claro que o treino, quanto mais treinar e quanto mais vezes fizer, a probabilidade de correr bem é maior. Mas há uma probabilidade de, naquele dia, alguma coisa que nunca aconteceu, que nunca fez mal, naquele dia se fazer, não é? Isso acontece, não é? Sim, acontece. E, por exemplo, mesmo nos treinos, não há treinos, os treinos não correm sempre bem. Claro. Treinos correm mal, os treinos correm bem e também vai-nos preparar mais ou menos para a competição. Por mais que sejamos fazer as coisas, é sempre... Tem que estar sempre preparado. Exato, para temos que... de estar preparados. Por exemplo, eu lembro-me que em 2017 o nosso campeonato do mundo normalmente é sempre no fim do verão, é sempre em setembro. Então nós temos de treinar o verão agora, inteiro. Sim, sim. E é complicado estar a ver toda a gente ir de férias, toda a gente na praia, com amigos, e nós estamos a treinar 8 horas por dia para um campeonato do mundo. É muito complicado, com calor, acordar cedo para ir para o treino. E pronto, por exemplo, nesse ano, em 2017, eu treinei o verão inteiro para um objetivo, campeonato do mundo. Tinha corrido super bem essas competições anteriores e cheguei ao campeonato do mundo e não foi nada daquilo que eu estava à espera. Correu mal. Correu mal, eu fiquei triste. E pensei, bolas, tanto tempo de treino, tanto tempo de esforço... Abdicar de tantas coisas. Para isto. Mas, lá está, depois isso serviu como aprendizagem porque no ano a seguir parecia que estava com mais força. Parecia que estava, ok, correu mal, porquê que correu mal? Se calhar estava pronta a nível físico e a nível psicológico, não estava assim tão pronta como eu estava à espera. Sim. Se calhar meti muitas Pois há expectativas. nervos, não é? Exato. Chega-se ali há nervos, está tudo preparado, mas há nervos, não é? Sim, e só se tem aquela vez, não dá para dizer, olha, vamos começar tudo outra vez. É 1 minuto e meio. Não é o flash dance, acho que é o flash dance, que ela para e começa tudo outra vez e Exato. agora ganha. Não pode ser. Cada exercício é 1 minuto e meio e é naquele Sim. minuto e meio que temos de dar tudo. Sim. E às vezes não corre bem, pronto. Mas pronto, A faz vida parte. é mesmo assim. É a algumas vida, coisas. sim. Vamos ver mais umas fotografias. Olha a mão e tudo. Este também foi em 2018, foi no meu campeonato do mundo, em Sófia. Então, este já correu bem. Este correu muito bem. Ficou em que lugar? Não me recordo. Mas eu fiquei muito feliz deste campeonato do mundo, consegui estatuto em todos os aparelhos que fiz. Sim. Porque foi que finalmente Em todos consegui. os aparelhos, já. Sim. O outro tinha sido só na bola. No outro tinha conseguido em bola e em massas. Este aqui consegui em todos os aparelhos, no all-around. O que é o all-around? All-around é todos, é a junção de tudo, é no geral. Sim. E pronto, fiquei feliz porque consegui finalmente mostrar que conseguia fazer. Este foi no Campeonato da Europa, em Baku. Este também é o mesmo exercício, no Campeonato da Europa. Este também, em bola.
com uma música, era uma música portuguesa, da Marisa, com o Massive Soul. Significava muito para mim este exercício. Era. E as músicas também são escolhidas, cá estão as massas, não é? Sim, estas são as massas. Este foi o meu último exercício que eu fiz a nível da seleção e grandes competições, foi este exercício. A nível de música também somos nós que escolhemos. Eu Sim. gostava de escolher e depois gostava de fazer o exercício como se fosse um teatro, digamos assim. Esta foi a competição em Portimão, foi na Taça do Mundo de Portimão. Foi num treino de pódio, em que nós treinamos mesmo. O treino de pódio acontece mesmo no recinto de competição, como se fosse a competição, pronto, mas é só um treino. Por isso é que tem aquelas coisas ali nos joelhos. Sim, as joelheiras, sim. Que é para não se lesionar, não Sim, correr o que é risco. para não me magoar. Este também é em Portimão, mas já em competição. Sim. Por acaso ia-lhe perguntar, porque tinha visto aquilo ali, se estava lesionado e que tinha que ter posto aquilo nos joelhos. Ai, gosto tanto destas fitas. Este Acho isto aqui... tão bonito. Sim, normalmente é o que as pessoas... Sim, acho É isto. mais apelativo às pessoas, é a fita. Acho É isto um de movimento muito bonito. de uma elegância. Mas pronto, conseguir fazer isso também deveria ser Pronto, aquela nós bola depois, ali. nós aqui nas fotografias conseguimos também ver vários diferentes elementos, pronto, que na ginástica rítmica, por exemplo, aqui temos um equilíbrio, ponche, Sim. existem depois várias variações, por exemplo, a planta, eu estou na planta do pé, não Sim. sei, ou podia estar na meia Direita, ponta, sim, sim, ali para a ou direita. podia estar com a perna esticada, aqui estava nos passos rítmicos, lá está, este foi o meu último exercício em 2019, este também foi em 2019. Aqui eu era depois da russa que foi campeã do mundo, ou seja, ela estava no sofá a ver-me Sim. fazer. Aqui também foi no treino de pódio no campeonato do mundo, lá estava com as joelheiras. Que é para ir treinar aquele sítio ali. Sim. E lá está o malabarismo. Sim, com as massas. Como é que é a sensação quando vê estas fotografias? Eu fico feliz. Eu olho e penso, era tão linda. E é tão linda, qual era tão linda? Sinto saudade, mas penso que foi tudo no tempo certo e sou muito orgulhosa do meu percurso que fiz e gosto de ver. E tem que ser orgulhosa mesmo. Estas Um todas ginasta também... reforma-se assim tão cedo ou foi a sua opção? É assim, a ginástica normalmente é um desporto muito precoce. E, por exemplo, nós temos agora, no ano passado, nos Jogos Sim. Olímpicos, foi uma ginasta que tinha 30 anos. Já é mais velha. Mas normalmente essas são exceções, porque normalmente Sim. não ficam até muito tarde. É o quê? 20 e poucos anos? Sim, 20 e poucos anos normalmente costuma sair. Principalmente se for a um nível de competição Muito alto. muito alto, é difícil aguentar muitos anos seguidos. Porque é muita pressão. É muita pressão, é muitos sacrifícios, depois vem entrar a parte da faculdade, que aqui em Portugal não... Pronto, os estudos conciliados com desportos de competição é complicado. Pronto, foi difícil. E foi aí que a Laura decidiu que era um tempo de pôr o fim. Como é que se pôs aqui o fim a uma carreira destas, que é tão bonita e que nos orgulha tanto, e para o qual desde já aqui eu não sou ninguém, mas que lhe agradeço em nome deste país, no qual eu já habito há bastante mais anos que a Laura. Portanto, posso agradecer porque nos representou, acredito eu, e vejo muito bem. Obrigada. Mas como é que se decide pôr assim um ponto final. um ponto final? Foi complicado, porque eu a seguir a 2018, lá está, comecei a época e foi uma época complicada. Tive vários altos e baixos, tive lesões. Lesões, pois ia-lhe perguntar isso, porque há as lesões, não é? No meio Sim, no meio destes sacrifícios e tudo, há as lesões. Eu não eram lesões muito graves, mas eram chatas. Eram nas costas, eram contraturas, eram partes do corpo que estavam mais imobilizadas e era complicado treinar nessas condições. E também, pronto, a níveis outros vários pessoais e tudo mais, era complicado. E pronto, foi difícil principalmente deixar de pensar, vou deixar de ser a atleta Laura, vou passar a ser uma pessoa, digamos, normal, porque vou passar o quê? A fazer uma vida acorde, vou para a faculdade, vou deixar de ter aquela rotina de treinos, aquela rotina de ir para fora, estar com pessoas. E também me custou muito a parte, por exemplo, que os meus pais gostavam imenso que eu fizesse ginástica. Claro que eles me apoiaram na minha decisão, mas eu fiquei, os meus irmãos, a minha família toda... Vão ficar um bocadinho quase desiludidos, não é?
Eles tinham muito orgulho, mas eles pensaram, se calhar não aguentas mais, mas para mim estava mesmo já no limite, já não conseguia mais. O que era difícil? Era abdicar dessas coisas todas? Era a pressão? O que é que foi o difícil? Foi por causa da pressão. Eu sentir, tipo, eu imagino... Já não há as abébias de ser adolescente, não é? Não, já era uma adulta a fazer ginástica, já era ver as atletas mais novas a chegar e eu tinha que continuar com o meu lugar. E foi complicado essa parte de gerir, começar a ver atletas mais novas a passar-me à frente, foi complicado gerir essa parte. Eu tenho que lhe confessar que eu vi quando estava a preparar e a ver, e a Laura também nos enviou aqui uma ajuda para conhecermos a Laura, que vi uma notícia que até acho que encontrei para saber quem é a Laura, porque eu não percebia nada disto e afinal estou aqui perante alguém tão conhecido e que chegou tão longe. E que vi não sei o quê, atleta mais velha. E depois quando eu vi a sua cara, mas como assim, mais velha? E várias vezes referiam isto do mais velha, quase como se estivéssemos a falar, eu já acho mal quando falam isto de pessoas de 70 anos, e 80, quase como, não sei explicar, o que é que eu, que não percebo nada disto, a atleta mais velha, como eu assim, mas mais velha, e é esta miúda, esta miudinha aqui, depois eu vi a fotografia. Nós quando estávamos a ver e a produção assim, mas será que ela já é maior para vir aqui? Porque sentiu esta pressão do eu sou mais velha. Sim, é complicado. Eu era capitã, era a cara de Portugal. Na ginástica rítmica várias pessoas me conheciam e eu não queria também, eu sentia... Desiludir. Exato, eu sentia que já estava a chegar a uma altura em que já não conseguia mais evoluir. Já não conseguia subir, agora ia ser de declínio. Exato, e pensei, eu não quero que as pessoas me vejam, eu quero sair bem, quero que as pessoas me lembrem de mim como uma atleta boa. Claro que eu continuaria e tenho que agradecer imenso às pessoas porque sempre foram impecáveis comigo, sempre me deram imenso apoio. Mas pronto, eu não queria mostrar-me mal e pensei, acho que está na altura de arrumar as botas, digamos assim. E depois, o que é que se faz depois disto? Desta adrenalina toda? O que é que faz hoje em dia? Pronto, eu agora, relacionado com a ginástica, dou treinos, não é de competição. Está a fazer a faculdade? Estou. Acabei agora a licenciatura. De? Direção e Gestão Hoteleira. Agora vai viver na piscina à sombra da bananeira. Pronto, está justo. Pronto, e dou treinos e sou delegada da ginástica rítmica das atletas. Basicamente, O que é isso? Porque faz parte da Federação, não é? Aliás, nós contactámos a Federação de Ginástica de Portugal, a quem agradecemos aqui a participação da Laura. Vamos ter aqui mais alguém mais para a frente no programa e se calhar depois mais atletas que queiram vir. Temos todo o gosto em conhecer aqui as histórias de cada um. Mas o que é que faz agora na Federação? Porque faz parte da Federação de alguma maneira, não é? Sim. Basicamente, aquilo que eu faço é ajudar os atletas. Eu, como sou recente reformada... Eu adoro que esta pessoa aqui me diga que é reformada. Acho que é mesmo engraçado. Eu consigo chegar, e muitas delas que ainda estão em competir, pronto, foram minhas colegas e são minhas amigas. Então eu consigo mais facilmente chegar a elas e perguntar, olha, está tudo bem? O que é que achas que podia estar a correr melhor? O tipo de treino que estás a... No fundo, o que é que faz a Federação com os atletas? É um suporte, é um apoio, é o quê? Sim, é tudo. Nós, a selecionadora nacional vem da Federação. Quando vamos a competições lá fora é a Federação que paga tudo, os estágios é a Federação que paga. Pronto, e a Federação é um grande apoio também a nível psicológico, porque se nós precisarmos de fisioterapia, também é a Federação, psicólogo. Pronto, e a Federação precisa desse feedback das atletas. E às vezes, lá está, como elas são tão novas, é difícil chegar a um adulto, ou treinador, ou uma pessoa da Federação, e dizer, olha, eu acho que isto não está a correr bem por isto, isto, isto. Elas nem conseguem. E eu, como já passei por aquilo, já tive a idade delas... se calhar hoje também há... Contou-nos no princípio da entrevista que havia alguém que era o seu ídolo quando entrou. Sim. Se calhar também é o ídolo de algumas delas. E elas acham que podem ser também a futura Laura, não é? Sim. eu fico contente quando as pequeninas ainda se lembram de mim e dizem, gostava tanto de ver. Claro que fico contente. E eu tento ajudá-las, porque, lá está, eu já não estou na ginástica, mas adoro ginástica rítmica e espero um dia Portugal consiga evoluir cada vez mais. E se eu puder ajudar nisso, vou ficar muito orgulhosa. E quero imenso. E ver as minhas colegas a evoluir e a terem um bom percurso é tudo aquilo que eu mais quero. E as aulas que dá?
É a quem? Porque não São- são aos atletas, não é? Sim, são umas pequeninas, têm 6, 7 anos. Sim. Elas não sabem quem é que eu sou, eu já lhes mostrei alguns vídeos, elas ficaram, uau, a professora faz isto. Sim. E elas não me conhecem porque também, lá está, elas não estavam na ginástica quando eu fazia. Sim. Então, mas é engraçado dar treinos porque agora nós estamos do outro lado. E, por exemplo, coisas que eu pensava quando era mais nova, agora eu olho para elas e penso, já passei por isto. Ok. Coisas que, porque é que vamos fazer isso? Mas você Exato. gostava do aquecimento e de tudo, não era? Exato. É coisas que, por exemplo, às vezes nós somos pequeninos e pensamos, os adultos não sabem tudo. Não entendem, não entendem. Sabem mais, realmente, sabem mais qualquer coisa. Exato. E então, e agora planos para o futuro? Porque está reformada deste atletismo de rendimento A, rendimento sei lá o quê, mas tem uma vida toda pela frente. Pronto, eu agora vou... Agora acabou o seu curso? Sim, vou fazer mestrado e quero tirar o curso de juiz e o curso de treinadora. Provavelmente para o ano, se tiver a oportunidade, vou tirar. Curso de juiz e de treinadora. São cursos específicos. O curso de juiz é... Para dar os pontos? Sim, é para ser juiz de ginástica rítmica, depois temos vários Acha que vai patamares. ser uma juíza boazinha ou mazinha? Não vou dizer que se é boa ou má, porque acredito que vai ser boa no que faz, mas vai ser boazinha ou mazinha? Não Eu faz ideia. sou exigente. Eu, quando Sim. era atleta, também era muito exigente comigo, então também espero isso dos atletas, espero o mesmo brio que eu tinha, também quero que Há sempre tenham. aqueles que já sabem. Eu não percebo nada disto, mas ouço nos comentários. Este é muito mau, este não sei o quê, falta a pontuação, não é? Sim, mas é assim, um juiz ser mauzinho não significa que seja má Sim, pessoa, se calhar sim, é ele só é mais... rígido, sim, é mais rígido, mais exigente. Eu sou assim, portanto eu... E como treinadora? Também há um curso específico para Sim. ser treinadora de atletas? Sim, o primeiro nível é basicamente para todo o tipo de ginástica. E depois vamos fazendo vários aperfeiçoamentos, e vai afunilando para a ginástica rítmica. Eu como treinadora, eu como dou treinos, não é a competição, às vezes até fico um pouco frustrada porque penso, estas miúdas têm tanta capacidade, podiam estar na competição, Sim. mas também não quero puxar tanto por elas para um nível de competição, porque elas estão ali mais para brincar e para passar o tempo e para gostar daquilo que estão a fazer. Mas às vezes é complicado estar ali a ver, Porque elas este podiam... é o seu... Então acha que a sua vida vai passar por ser treinadora, juiz, ligada à ginástica ou pelos hotéis, pela gestão Não, hoteleira? exato. Eu nunca quis ser ginasta profissional, nunca quis ser treinadora. Se for um hobby, é uma coisa que eu gosto e quero estar para sempre ligada à ginástica rítmica. Mas para profissão a tempo inteiro, não. Já passei muito tempo em pavilhões, já não dá mais. Já não dá mais, já chega de pavilhões. Exato. Nós agradecemos a sua presença aqui, Laura. Obrigada. E quem sabe um dia se tiver uma apresentação assim com umas meninas, vem cá nos fazer. Era gira. Esperemos que sim. Conjuntinho de meninas a fazerem uma ginásticazinha. Esperemos Ou cada uma com o seu elemento. com elemento, sim, aparelho. Aparelho, exato. É isso. Laura, foi um prazer conhecê-la. Obrigada. Que tenha muitas coisas boas pela frente que façam parecer esses títulos todos quase nada comparado com as coisas boas que ainda vai viver, está bem? Obrigada. Mas que nunca se esqueça que nos representou e bem, está bem? Muito obrigada por ter vindo aqui, por ter também representado aqui a Federação Portuguesa de Ginástica, a quem agradecemos também, e tudo bom para si. Muito está obrigada. Bem? E nós vamos-nos embora. Até estou muito mais fit. Hoje não, porque a nossa professora está ali farta de me dar sinais. Falamos de ginástica, sinto-me logo aqui a ficar torta direita, nem sei muito bem o quê. Foi um prazer estar à conversa consigo, já viu? Com apenas 21 anos... 22? 21? 22, já tivemos aqui uma história tão grande para contar, um sorriso tão bonito. É mesmo assim, é isto que é este programa, dá espaço a todas as mulheres das várias idades e que eu acredito que são aqui uma inspiração e uma motivação e uma aprendizagem para todos que também estão desse lado. Foi um prazer estar consigo nestes cerca de 50 e poucos minutos. Voltamos no próximo programa às 15 horas. Até lá, portem-se bem. Um beijinho.